Olá, meus irmãos. Eu estou aqui montando uma porta aqui em casa, que eu estou fazendo umas obrinhas arrumando aqui as minhas coisas, que tá tudo fora. Eu tô pondo um pouquinho de ordem. Isso aqui é minha sala de casa. Então eu fiz para vocês aqui rapidinho um negócio para explicar. Ó, vê se entende, ó. Humanidade sem a fé em Deus e sem a fé em Cristo peca todo dia. Todo dia aumenta seu débito com Deus. Isso acontece com as pessoas que não têm Cristo. O seu débito continua aumentando todo dia, certo? Aí nós temos a vinda de Cristo na terra. Cristo, crucifixão de Cristo, a justificação pela fé em Cristo. A partir daqui, quem está aqui que crê, certo? Ele passou a ser um salvo em Cristo, não glorificado. O salvo que é em Cristo, não glorificado, ele peca todo dia. Igual aqueles ali, ó. Porque ele ainda tem a carne dele, certo? A carne dele não deixa ele ser perfeito, porque ele ainda não está glorificado. Então ele continua pecando todo dia, certo? Se esse pecado lhe fosse imputado, ok, como é imputado àqueles ali da fé, então nós não estaríamos, sempre perderíamos a salvação, sempre que pecássemos. Mas não é assim que a Bíblia ensina. Assim, a Bíblia ensina que nós, quando somos salvos, somos justificados, certo? Ou seja, o Senhor Jesus Cristo pagou a nossa dívida até o dia da nossa morte. Aí, amados, depois desse dia, o que acontece? Nós andamos em arrependimento, vivemos em arrependimento, ok? Ou seja, a gente peca, a gente vê que peca e o cara já fica logo dolorido. Por quê? Porque o espírito dele agora não é o mesmo espírito que ele tinha ali. Ali era o espírito do mundo, aqui é o espírito de Cristo. Então ele, porque ainda está nessa carne que não foi glorificada, ou seja, não veio ainda a primeira ressurreição, certo? O retorno de Cristo e a glorificação dos filhos de Deus, que é o que vai acontecer quando o Senhor Jesus Cristo retornar para nós, para nos buscar, certo? Quando for a primeira ressurreição. Eu não quero entrar aqui em termo de rapture, não, mas quando o Senhor Jesus vir nos buscar, vai ter a primeira ressurreição, está escrito claramente na Bíblia. Os que morreram em Cristo vão ressuscitar primeiro e nós seremos transformados, é o que a Bíblia ensina. Então, nesse momento, nós seremos glorificados. Quando formos glorificados, então aí não vamos mais pecar, porque vamos ter, o Senhor Deus vai tirar de nós todo aquele corpo que pecava, entendeu? Tudo, não vai pecar mais, porque aí você já não vai ter mais, você já não vai estar carregando essa carcaça que ainda está debaixo da maldição. O teu espírito, a tua alma, ela já foi regenerada, mas a tua carne ainda não. Nós vamos ser glorificados e vamos ser totalmente regenerados, ok? Então aí nós já não vamos pecar mais, porque nós vamos estar completamente, perfeitamente feitos por Deus para tal feito, certo? Agora, porque nós somos o resultado da queda de Adão, que aconteceu lá no princípio da criação do mundo, ok? Que faz com que o homem fique sempre aqui, ó. Aí o que acontece? O homem que está aqui, ó, salvo em Cristo, ele, por causa do Espírito Santo de Deus que está nele, ele vai tendo obras, certo? Obras que são os frutos do Espírito. Obras de caridade, piedade, obediência, ensinar a palavra de Deus correta, estudo bíblico, se esforçar por Deus. Tudo que ele faz para a honra e glória de Deus, como se a Deus o fizesse, por fé, é o que ensina a Bíblia. Tudo que ele faz, com aquele amor de Deus no coração, porque se não tiver amor, não vale nada, certo? Fala lá, Paulo, ainda que eu desse o meu corpo a queimar, se eu não tivesse o amor, eu nada seria. Ainda que eu desse toda a minha fortuna aos pobres, se eu não tivesse o amor, eu nada seria. É a mesma coisa aqui. Esse povo faz obras, tá?
Mas se ele está fazendo obras que não é por amor a Deus, nada disso adianta. Ele pode ter um comportamento melhor do que os que estão aqui, muitas vezes. Mas se ele não faz com aquele amor, agora esse aqui, ele faz por amor, o verdadeiro crente. Certo? Então, o que acontece? Essas obras que é feitas, que Deus nos dá para que nós andemos, né, que foi feitas em Cristo, elas são os prêmios que nós vamos receber depois, que Deus está dando para nós, para depois ainda, né, pela sua graça maravilhosa, nos recompensar. Só que aqui, no céu, quando estivermos com Deus, não tem tristeza. Não interessa a quantidade que você fez aqui, o que interessa é que você fez. Ali não tem tristeza, todos vão ser felizes, certo? O que fez pouco será feliz no pouco e o que fez muito será feliz no muito. Aqui já não é mais um termo de quantidade, cada um segundo aquilo que fez, segundo a medida da sua fé que fez aqui, ó, certo? Vai receber de Deus, tá bom? Vai receber do Deus Pai. Não é uma questão que você será maior que o outro, apesar que o céu, que na Bíblia tem essa definição, né? Que existem maiores e menores no céu. E óbvio, claro que tem. Deus é o maior de todos, certo? E então a gente aqui entende que vai ser uma felicidade em qualidade, não em quantidade, porque nós temos toda a eternidade, certo? Não é que um é pior que o outro, mas aqui o Senhor ele vai recompensar cada um aqui segundo aquilo que ele mais se entregou ao serviço de Deus durante a sua vida, para louvar e glorificar a Deus. Mas aqui todos serão felizes, tá? Se você teve mais prova na sua vida, dificuldade, e você foi um cara que nem eu, assim, que é tontinho, demora para aprender, demora para andar certo, entendeu? Porque eu sou assim. Então, provavelmente todos vocês vão ter muito mais prêmio que eu no céu, mas a questão é que lá todos nós seremos felizes. Aqui, quem morrer aqui, vai pro inferno. Tá na negativa, ó. Na negativa, vai pro inferno. Aí o que acontece? Aqui, quanto mais você pecou na sua vida, quanto mais coisa ruim você fez, e aí a gente sabe que tem pecados piores que o outro, é óbvio que a mentira é um pecado, o adultério é um pecado que envolve até mentira. E além da traição da mulher, né? Porque você volta para casa, a mulher pergunta, por exemplo, o cara adulterou. Ai, como foi o trabalho hoje? O cara nem foi trabalhar, né? Passou o dia inteiro com a amante. Como foi o trabalho hoje, amor? E ele, foi ótimo. Tô tão cansado, meu bem. Trabalhei tanto. E o cara passou o dia inteiro em cima da outra lá, pecando e adulterando, né? Mentiu pra mulher, já viu? Como o pecado do adultério já levou ele a contar mentira e tudo. E daí por diante. Entendeu? Então tem pecados que são piores uns do que os outros. Certo? E o que acontece? Quanto mais você pecar, mais severo será o teu castigo no inferno. Quanto menos você pecar, menos severo será o teu castigo no inferno. Por que eu digo isso? Porque Deus é justo. Deus não vai fazer ninguém no inferno pagar mais do que aquele, por exemplo, aquilo que o Hitler fez, com certeza merece um pagamento muito mais severo do que uma pessoa que simplesmente adulterou com a sua mulher. Adulterou com a mulher dos outros, entendeu? Porque ele foi um assassino, o Hitler, ele fez coisas terríveis, matou milhões. Por causa das ações deles, milhões morreram. E não vai ter só ele, não, vai ter muita gente que fez coisa errada, que causou, por exemplo, imagina um cara de uma enfermidade, de uma coisa um médico de uma um cara que inventou um remédio que em vez de salvar as pessoas, matou as pessoas. Ele vai ter responsabilidade também. Então a gente entende que até no inferno terá justiça, certo? Tudo vai andar. Então tá aí. O que é importante, gente, é que vocês acreditem. Se você tá aqui, creia em Jesus Cristo. Não, se você acredita em salvação por obras, você tá aqui ainda, ó. Por quê? Porque você não entendeu que Cristo te justificou de uma vez por todas. Certo? Você ainda não entendeu o que Jesus Cristo justifica, certo? Então você tem que entender, você tem que crer nele, na obra dele, não nas obras da tua mão. As obras da tua mão não fazem nada. Creia em Jesus Cristo. Se você crer nele, tu serás salvo. Se você não crer, entendeu? Tu será condenado. Lembra? Ele é a porta, ó. Olha lá. Olha lá. Ele é a porta. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Deus abençoe, meus irmãos. Um grande abraço.